onde nós podemos ver a grandeza de Deus e a preocupação com o ser humano. A gente vê aqui uma história real que aconteceu no reinado de Assuero. Quando esse rei, nas suas províncias, as suas 100 e tantas províncias, as quais ele comandava, houve um império tão grande, algo tão glorioso, tão glamuroso, que ele resolveu fazer uma festa de 7 dias apenas para festejar a grandeza do seu reinado, do seu poderio naquele lugar. E em meio a tudo isso, a gente sabe que os propósitos de Deus, Ele sempre nos conduz a um lugar aonde possam ser cumpridos. O maior milagre que alguém pode receber não é a cura física, não é formação acadêmica, não é posição social. O maior milagre que alguém pode desfrutar na face da terra é ser salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Esse sim é milagre. E o que eu louvo a Deus é porque em meio a tudo isso, hoje eu vejo a minha irmã e vejo Cassiano também servindo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse foi o maior milagre que aconteceu. E aqui a gente vê o rei Assuero oferecendo aquela festa. Depois de 7 dias, ele já um pouco embriagado, ele resolve chamar a rainha Vasti para adentrar, para mostrar a beleza aos seus convidados com a coroa real. Ela achou aquilo repugnante e resolveu não vir para aquela festa, porque não ficava bonito para ela uma rainha desfilar para pessoas embriagadas apenas porque o rei mandou chamar. Existiam 2 tipos de escrivãs naquela época, chamados os medos e os persas. Quem conhece história sabe do que eu vou falar, que a lei dos medos e dos persas não poderia ser revogada. Aquilo que era escrito teria que acontecer, porque eram pessoas altamente cultas, que tinham formações acadêmicas. Aqueles escrivães, diz a história, que todos tinham doutorado. E eles conheciam a lei desde a sua pequenez. E por conta disso, eles sabiam a forma tão correta de empregar aquela lei, que era a lei mais respeitada e temida, era onde tinha os escrivães dos medos e dos persas, e naquele reinado existia. E a rainha resolve não ir. E quando ela resolve rejeitar aquele convite, eles que estavam próximos do rei dizem: isso não fica legal para o reinado, porque as mulheres vão passar a desonrar os seus maridos. Palavra de rei teria que ser cumprida, obedecida e não questionada. E agora eles resolvem induzir ao rei a destituir a rainha Vasti. E a rainha Vasti é destituída. E agora começa-se a busca por uma nova rainha naquele reinado. E havia aqui alguém que veio de Israel. Era alguém exilado, que não fazia parte daquela nação como filho legítimo daquele lugar, mas alguém que havia saído ainda na época que Nabucodonosor escravizou a Israel e estava naquela província. A história diz que o seu pai e a sua mãe, de Esté, melhor dizendo Radassa ainda, que quer dizer Esté, haviam sido mortos naquelas pelejas. E Mardoqueu, que era sobrinho do pai dela, havia criado ela como se fosse a sua filha. Alguém que tinha tudo para dar errado,
Mas existe algo, irmão, maior do que nós, maior do que os nossos projetos, maior do que nossos sonhos. É a vontade soberana de Deus. Aleluia. A esse. É por isso que nós devemos sempre o adorar como Ele é. Porque Ele é tão grande, tão poderoso, que nós não conseguimos sequer imaginar o tamanho da sua grandeza e da sua deidade. E aí, eles começam aquelas buscas por umas moças que substituíssem a rainha. E passaram-se muitos meses sendo alimentada pelo pessoal do rei, para que pudesse adentrar a presença. E aí ela vai no 10º mês. E quando chega lá, o rei Assuero a coroa e ela se torna a nova rainha oficial daquele lugar. E quando ela se torna rainha, Mardoqueu, que era como se fosse o pai dela, ele sempre ia lá na porta para saber como ela estava. E uma coisa ele dizia: não diz a respeito da tua família nem da tua parentela. Muitas vezes, irmão, nós não sabemos por que Deus nos impulsiona a ficar calado muitas vezes, a falar outras vezes. Mas coisa boa é estar no centro da vontade de Deus. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, nós compreendemos que nós somos aquilo que Ele quer que nós somos. Nós falamos aquilo que Ele quer que nós falamos. Nós dizemos aquilo que Ele quer que nós dizemos. Mas quando Ele diz cala-se, nem que nós queremos falar, a gente entende que é hora de calar. E ele estava sempre na porta do rei para pedir informações a respeito de Radassa. E ele lá dentro, ele não tinha acesso. E aí ela se torna rainha. E é muito natural. Quando alguém tem alguma posição social na família, ele melhorar os demais. Isso é super normal e natural. Principalmente quando se trata de parentes mais próximos, como pais, irmãos. E mesmo assim, Esther não fez nada. Não porque ela não quis. Eu estou falando de história. Se você procurar na Bíblia, você não vai ver. Mas se você procurar nas histórias, você vai achar o que eu vou lhe falar. A história diz que Mardoqueu não aceitou receber nenhuma regalia, porque ele entendia que não era chegada a sua hora nem a sua vez, e que ele continuaria na porta, esperando a vez dele. Coisa boa é a gente ficar na porta. Se não chegou a tua vez, ainda descanse. Se não chegou a tua hora, espere. Tá doendo? Espere. Tá difícil? Espere. Você não está entendendo? Não espere. Está sendo criticado? Espere. Está sendo caluniado? Espere. Fique na porta, porque o que tem de vir virá e vai para o endereço certo e não tardará. Bendito é o nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Jesus. Mardoqueu continua na porta. E tinha um moço chamado Amã. Quando Amã vê ele na porta, presta atenção, tu tem que ouvir a palavra. Presta atenção. Ele não gostava de ver aquela cena. E depois que a rainha Vasti foi destituída, alguns moços, copeiros do rei, começaram a se indignar e tramar contra o rei Assuero. E quando eles estavam tramando uma vez perto da porta, Teres e Bigta tramaram matar o rei envenenado. E ele
na porta ouviu aquilo e mandou dizer à rainha Esther que tomasse cuidado, porque Teres e Bigthan estavam querendo envenenar o rei Assuero. Automaticamente a rainha Esther passou o recado, abriu-se uma investigação e viu que aquilo era real. E eles dois foram mortos. E isso não lhe trouxe nenhum benefício. Mas aquilo que nós fazemos, irmãos, está registrado. Aleluia. Você não precisa receber a recompensa de momento. Você não precisa esperar que a recompensa venha na hora. Porque o que está registrado, que está no coração de Deus, tem o momento certo de voltar para você. Tudo que você faz, bom ou ruim, certo ou errado, você não faz para ninguém, contra ninguém. Você faz para você, por você. Entenda isso. Nós perdemos o comando de uma coisa muito fácil, mas tudo está no controle de Deus. Deus não perde comando de nada. Ele nos escuta todas as vezes que nós falamos. E foi para os livros das crônicas. Certa feita, ele continua na porta. Amã, que era o segundo mais poderoso naquele reinado, resolveu matar Mardoqueu. Gelado. E ele começa, e ele achou pouco, Tá me sujando. e ele disse, por quê? Porque judeu, quem conhece Senta aí, vai. da cultura judaica, sabe que ele não se dobra a ninguém. Se nós formos ver Sadraque, Mesaque e Abednego lá na antiga Babilônia, que ainda já estava lá, andando dentro do fogo, mas para não se prostrar. Mas Jesus é bom, irmão, porque ele sempre chega e não nos deixa sozinhos. O quarto homem sempre entra conosco. Aleluia. Mas a gente não perece. E lá a mãe estava. Quando ele passava, ele criava todo dia um edito real, porque ele tinha o anel do rei, e naquela época era um carimbo, era um selo, era a garantia de que o rei concordava. E ele criava algumas coisas terríveis para se sentir poderoso. Porque tem gente que sente muita necessidade de ser visto. Tem gente que sente muita necessidade de ser notado. Porque quando a gente entender que nós não precisamos dessa cena toda, aí ele entra. Porque grande é ele, forte é ele, poderoso é ele, soberano é ele, eterno é ele. Nós não somos nada. Mas muita gente precisa ser visto. Tem muita gente que deixa de servir a Deus porque acha que não tem uma oportunidade, porque não tem isso, porque não tem aquilo. E eu sempre costumo dizer, quem vai para os pés de Jesus, por causa de Jesus, não sai de lá por causa de ninguém nem de nada. Eu sempre costumo dizer que o que mata gente não é prova. Porque se prova matasse, certamente eu não estaria aqui. O que mata crente é pecado. Não é prova, não. Prova deixa crente mais crente. Prova deixa crente mais fervoroso. Se ele não orava muito, ele passa a orar mais. Se ele não sabia mais adorar, ele começa a adorar. Se ele não derramava mais nenhuma lágrima, ele começa a se derramar na presença do Senhor. E é isso que Deus quer. E a gente vê, irmãos, que em meio a tudo isso, os propósitos de Deus, não dá para entender. E Amã não se dobra, e Mardoqueu não se dobra a Amã. E ele disse, esse homem pensa que ele é o quê? E aí ele resolve tramar para matar contra ele. E aí ele sabe que ele tem uma família numerosa de exilados em Suzã. Em todas as províncias tinha muito judeu que estavam ali tentando apenas a sua vida. E ele resolve aumentar a profundidade daquela maldade. Agora isso, irmão, trabalhar de Deus. Porque talvez, irmão, se ele diz, eu vou matar hoje, ele tinha o poder de matar e não aconteceria nada. Mas ele deu tempo ao tempo para aquilo acontecer e o propósito de Deus entrar. Deus dá tempo.
mas dentro do tempo ele chega. Glória. Tem muitos processos que às vezes Deus queria nos poupar, mas a gente resolve não nos poupar. Aí ele é obrigado a entrar. Mas no final, ele sempre vence. Aleluia. A vontade que prevalece é a dele. Aleluia. O propósito que prevalece é o dele. Jó 42:2 diz: bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ninguém consegue impedir pensamento nem projeto de Deus. Tem gente que se acha tão grande, tão forte, tão poderoso, não sabendo ele que ele não é nada. Não, não. Senta aqui. Na terra ninguém é nada. Senta aí. Agora ele não, ele é grande. Ele é por excelência. E dentro daquela província, irmãos, ele cria esse edito para matar todos. E vai aos ouvidos de Amã. Vai aos ouvidos de Mardoqueu, o que a mãe estava tramando. E aí ele manda um recado para a rainha, lá dentro do palácio. E ela disse: eu não posso adentrar na presença do rei, porque eu não fui chamada há mais de um mês. E quem adentrar na presença do rei sem ser chamado, pode acontecer duas coisas. A primeira é ele ser morto, porque não foi chamado a adentrar e foi. E a segunda é ele levantar candelabro e realmente dar vida para essa pessoa. E eu não vou entrar. Aí Mardoqueu volta, o moço novamente diz: olha, Esther, Baixa a perna. entenda uma coisa. Talvez para este propósito Deus te colocou aí dentro, para tu fazer alguma coisa por nós. E não penses tu que por estar aí dentro tu vai ser livre da morte, porque também não vai. Se a providência não vier de onde a gente pensa que pode vir ou está esperando, eu quero te dizer que ela virá de outro lugar, mas virá socorro a este povo no momento, na hora certa, porque Deus não está dormindo. Aleluia. Glória a Deus. E aqui é onde entra a história de Esther. Naquele momento, irmãos, bate o temor nela. E aí ela resolve começar uma campanha de jejum e oração. Isso aqui eu quero abrir um parênteses para mostrar para você o poder que tem o teu jejum e a tua oração. E eles jejuaram 3 dias. E durante esses 3 dias, ela entra lá na presença do rei. E o primeiro sinal de Deus, ele irrita o candelabro de ouro. E diz: pede-me o que quiseres, rainha Esther, até metade do reino te darei. E ela disse: eu quero apenas convidar o rei para um banquete. Isso tudo, irmão, é o tempo de Deus trabalhar. Muitas vezes nós pedimos tanto algo a Deus e a gente não entende por que demora tanto. Sabe por que é? É porque Deus está te preparando. Entenda que tempo de Deus, propósito de Deus, Ele só entrega quando nós estamos preparados. Se a gente se apertar muito, Ele entrega. Mas tem muita coisa que Deus entrega para alguém se perder. Porque é um desejo tão ardente do coração que Deus cumpre com os desejos, com os esforços. Mas coisa boa é ficar na porta e esperar o tempo de Deus. Porque no tempo de Deus, quando Ele chega, tudo é diferente. Tudo muda. A bênção do Senhor não nos acrescenta dores. E sabe o que acontece, irmãos? Lá ela está, no jejum e na oração. E quando ela entra, ele pediu para ela pedir, mas ela não teve coragem. E ela continuou ainda. Porque é algo terrível.
não era contra qualquer pessoa, era a segunda pessoa do rei. A rainha, ela era rainha, mas ela não tinha um anel do rei. E Amã tinha. E agora como era que ela ia pedir para revogar uma lei? E que Amã era o segundo do rei. Ela estava abaixo dele no poder. Mas Deus, irmãos, ele sempre chega. Imagine oferecer um banquete aonde tem muitas coisas. E ele disse: agora, rei, eu quero só uma coisa, que só você e Amã nesse banquete. E aí vamos para o segundo dia. Ainda de jejum e oração, oferecer um banquete. Com fome, muita comida, muita bebida. Oferecer um banquete e ter que ficar com fome e não dizer por que estava com fome. Só sabia ela e Deus a aflição que estava. E ofereceu um banquete para o rei e para o inimigo, para apaziguar uma situação. Isso é para mostrar, irmãos, que quando a gente serve a Deus, tem momentos difíceis, tem momentos cruciais, mas nós temos que aprender a suportar as provas, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome dele, orando, jejuando, servindo, porque é aí que ele chega. Se fazer de vítima é a coisa mais fácil. Hoje as pessoas não podem passar por nada, que já é se vitimizando com tudo. Suporte o processo. Espere a tua vez, fique na porta. Aguarde. Fale mais com Jesus. Tem gente que não pode passar nada, que é pegando o telefone, o WhatsApp, liga para todo mundo, faz uma fofocaiada, mas não sabe trancar a porta do seu quarto, dobrar o seu joelho e conversar com quem tem poder nos céus e na terra, e que apenas com uma ordem dele tudo é solucionado. Aprenda a falar com ele. Se derrame para ele. Diz para ele quem ele é. Muitas vezes as pessoas até adentram em templos e vai para cultos sem objetivo, sem propósito, não sabe curvar a sua cabeça e dizer que ele é grande, que ele é majestoso, que ele é glorioso, que ele é tremendo, que ele é Deus, que ele é santo. E nós precisamos disso. E quando ele chega lá, ela fica com fome e sai. E talvez ela dissesse: a hora é agora, mas não é. E continua sem coragem. Mas o que eu quero abrir o parênteses aqui para dizer é que Jesus chega na hora certa. Não. Jesus chega no momento certo. Jesus chega antes de perecer. Jesus chega no dia, na hora dele. E faz silêncio. E aí sabe o que acontece? A rainha Esther continua sem coragem. Senta. E aí vamos para o segundo dia do banquete, que já era o terceiro dia de jejum. Mas aí Jesus chega uma noite antes na corte real e tira o sono daquele rei. Esse é que é Deus. Esse é que é Deus. Glória a Deus. E o pessoal disseram: não, mas quando o rei tira o sono, era muito normal, era muito natural chamar a banda de música para tocar, para que o rei pudesse se alegrar. Em outras palavras, desopilar e ter motivos para se cansar, tomar vinhos e dormir. E quando quiseram ir com essa armadilha, ele disse: eu não quero ouvir barulho, eu não aguento ouvir nada. Acaba com isso aí. É porque Jesus já estava lá. Aleluia. Jesus já estava lá. Quando você passar por qualquer momento difícil, clame a Ele, grite por Ele, porque Ele sempre vai estar lá. E sabe o que aconteceu? Ele disse: eu quero que alguém leia para mim. É a única coisa que eu aguento ouvir aqui, é alguém lendo. E aí abriram livros das crônicas. E lá sabe o que estava escrito? Que Mardoqueu livrou Assuero da mão de Teres e Bigta. Ele não livrou de algo pequeno, não. Foi da morte. Imediatamente ele disse: fecha aqui. Quem é esse homem? Ele é alguém que fica aí na porta.
A história diz que a rainha Esther mandava alguns alimentos. A Bíblia também relata isso. Para ele lá na porta. E ele vinha para a porta, se alimentava, sabia notícias dela e voltava lá para sua casa. Simples, humilde, mas na porta. Sabe o que acontece? Ele disse, e esse homem fica na porta, E o que foi feito por ele? Não foi feito nada. Nada? Como assim? Ninguém fez nada. A história diz que chamaram Amã e começaram a passar para ele antes dele chegar lá no rei, porque a Bíblia só diz a forma que ele chegou. E o zum correu para os maiorais e disseram para ele tudo o que estava acontecendo com alguém da porta, só que ele não imaginava que era Mardoqueu. Porque lá não tinha só ele, existiam vários. Quando ele chega lá, o rei disse, ei, Amã, o que eu devo fazer por alguém que eu me agrado? A soberba de Deus, a soberba desceu direto do coração de Amã, e Amã pensou, esse alguém sou eu. Ele disse, pega as vestes reais, põe nele tua coroa, pega o cavalo que o rei costuma andar e mande uma carruagem, alguém gritar na cidade, esse é um homem em que o rei se agrada. Aleluia. Não espere recompensa da terra. Não espere nada de homens. O que tu faz, quem te recompensa é o Deus dos céus. Não chegou a tua vez ainda dele recompensar, espere. Continue na porta, continue esperando, continue no aguardo. Porque quando o rei mandar chamar, ele te manda chamar pelo nome. E aquilo que ele tem para fazer, ele vai fazer para você. Não deixes que as coisas dessa terra façam tu perder a visão da promessa. Ele diz, pois pegue agora e faça isso com o meu servo Mardoqueu. E alguém gritou na cidade que esse era o homem que o rei se agradava. Mardoqueu já se angústia. Isso era o 3º dia de Jesus, para adentrar para aquele segundo banquete que a rainha dava. E quando ele adentra lá, irmãos, não adianta, porque quem trama com quem tem negócio com Deus, quem é guardado por Deus, quem tem oração que Deus vive escuta, ele não leva vantagens. Não adianta preparar aí a forca que Amã preparou para Mardoqueu, serviu para ele e para sua família. Tem gente que pensa que pode tramar contra alguém, mas não trame não. Nós precisamos entender e compreender que tudo está no comando de Deus, porque dele, por ele, para ele, por meio dele são todas as coisas, e nada pode do controle de Deus. Nada. E lá ele entra para o 3º dia de jejum, juntamente com a rainha, e para o 2º dia do banquete. Naquele dia a história diz que depois de tudo que houve, a rainha ainda no banquete comeu muito e repousou, porque aquele que descansa no esconderijo do Altíssimo, que habita no esconderijo do Altíssimo, descansará. Aleluia. A sombra do Onipotente é a segurança para aqueles que vivem debaixo das asas dele. E quando ele chega lá dentro, o rei mais uma vez pergunta, pede-me o que quiseres, até metade do reino te darei. E naquele instante ela pediu. Ela disse, olha rei, se tenho achado graça aos teus olhos, eu quero pedir pela minha vida e pela vida do meu povo. A providência já tinha vindo dos altos céus, o socorro já tinha acontecido. Amã já tinha sido honrado dentro daquela cidade. Amã já estava sendo conhecido por todos. Amã estava aquela coisa grande.
Mas no mesmo dia ali, Mardoqueu também já estava. Mardoqueu já tinha sido desfilado em cima de um cavalo. E a cidade inteira já sabia que era um homem que o rei se agradava. Agora os motivos ninguém sabia o porquê. Mas era alguém que o rei se agradava. Era alguém que o rei protegia, em outras palavras. E a rainha Esté já estava cheia de coragem. É porque tem coisas, irmão, que mesmo a gente confiando, a gente ainda tem medo. Mesmo sabendo que Deus é Deus, a gente ainda tem temor. E a rainha naquele dia ela se sentiu segura. Porque Deus já havia chegado primeiro. Aleluia. E ela disse, eu queria pedir pelo meu povo. Porque tem alguém tão má querendo destruir a história desse povo. Isso aqui, irmãos, é a resposta de jejum e oração. De quem tem compromisso com Deus. Glória. Foram 3 dias sem comer e sem beber. Se humilhando para que Deus se levantasse ao seu favor. Porque não era derrubar qualquer gigante, não. Era um gigante grande. Mas grande é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Mestre dos Mestres. E quando Ele dá ordem à terra, os céus, o desobediente, o grande, qualquer um, obedece. Quem é como o nosso Deus? Que habita nas alturas, que se curva para ver os que estão nos céus, ou seja, Ele está acima. E também na terra, que faz com que a mulher estéril dê a luz e habite em família e seja alegre mãe de filhos. Por isso, bendito, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor dos Exércitos. Para sempre Ele seja exaltado. E ele disse, mas quem é esse alguém tão má? Ele disse, é Amã, que está na tua frente. Imediatamente o rei manda-o tirar dali. E sai indignado naquele pátio. E no leito que a rainha estava. Para ver aqui, irmãos, que quem é maldoso, até o que ele não fez, ele paga. Até pelo que ele não fez. Está entendendo? Até o que ele não fez, pelo grau da maldade da pessoa que peca, quanto mais ele paga. Porque o rei olha de lá, e Amã se prostrou apenas para pedir clemência pela sua vida. E o rei interpretou que ele estava querendo violentar a rainha na sua frente. Imediatamente ele pediu que tirasse. Que já tirasse de rosto coberto, porque ele nem queria ver mais. E aquela forca que ele preparou para Mardoqueu serviu para ele e a sua família inteira. O anel que estava na mão dele foi para a mão de Mardoqueu. E agora não foi dado por homens nem pelo rei Assuero, não. Foi por ordem dos céus. Porque até o final da vida ele desfrutou da bênção com equilíbrio. Porque o que Deus nos dá, irmão, não é para se sentir maior nem melhor do que ninguém, não. É para você se sentir realizado e feliz por o que Ele é. Se Deus quiser, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quem é Deus para você? O que Ele significa? Tem muita gente que acha que alguém está servindo a Deus apenas pela pobreza que carrega. Outros acham que é pela riqueza que tem. Mas nada disso é verdade. A gente serve a Deus pelo amor que nós temos a Ele. E por saber que um dia nós iremos morar com Ele. Nós moramos em um país onde muitas vezes nós não moramos na casa que desejamos. Nós não andamos no carro que queríamos andar. Nós não temos a formação acadêmica que seria a dos sonhos. Nós não temos muitas vezes a roupa que queríamos ter. Nós não vamos muitas vezes aonde queríamos ir. Mas eu queria te dizer uma coisa, com Jesus tudo é diferente. Um dos transportes mais rápidos que nós temos aqui é avião. E muitos já andaram, muitos não andaram, muitos nem vão andar. Mas no dia que a trombeta soar, nós vamos ser levados por Jesus Cristo de Nazaré. Que não vai ter algo tão veloz e mais rápido para estarmos lá. E se tu não tem a roupa que tu achou que tinha, não fica triste com isso não. Porque lá tu vai ter vestes brancas que esperam lá no porvir, naquela grande ceia tu vai estar lá. E quem vai estar à recepção não é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o maior presente que alguém pode receber. E Ele vai abrir as portas das mansões celestiais.
e diz: entrai, benditos de meu Pai, para as moradas eternas. E tem mais, não é só essas vestes brancas, é ruas de ouro e cristal. E esses perrengues, esses problemas, essas lágrimas, tudo isso é passado. E nós vamos estar para sempre lá dizendo: santo, 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 santo. Santo é o Senhor dos exércitos. É por isso que vale a pena passar pelos riscos. É por isso que vale a pena passar pelas provações. É por isso que vale a pena esperar o tempo de Deus. Porque quando Ele quer se levantar, Ele se levanta e resolve. Porque eu aprendi que quando a igreja do Senhor, ela clama, ela chora, ela ora, a resposta vem e vem na hora. Na hora dele, na hora do que Ele quer fazer. É isso que nós fazemos porque nós confiamos. Porque sabemos quem Ele é. Muita gente prega que Jesus quer a gente assim, quer a gente assado. Andando para cima, para baixo, com tal carro, com isso, com aquilo. Digo eu que isso é até bênção, são boas. Mas Jesus quer mesmo o seu povo é na sua presença. É dizendo que Ele é grande, é dizendo que Ele é o forte, é dizendo que depende dEle, é dizendo que Ele é Senhor da sua vida. Isso é a forma que Ele quer. Que nessa noite nós possamos agradecer e engrandecer o nome dEle. Não só pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Coisa boa é ter o nome escrito no livro da vida. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos derrame da sua graça. E que possamos sair daqui com o coração agradecido. Aleluia. Sejamos mais gratos. Tem muita gente que queria estar aqui, mas por uma série de motivos não está. Tem gente que reclama porque não tem um carro para ir. Outros reclamam porque tem só uma moto, só as bicicletas. Você já parou para pensar quantas pessoas queriam os seus pés para vir 4, 5, 6 quilômetros e resolver suas coisas, ou talvez até adorar a Deus? Sejamos mais gratos. Mamãe, olha, mamãe. Porque a gratidão, ela abre portas. A murmuração e a ingratidão, ela fecha essas portas. Deus, Ele sabe tudo. Comece a contar a tua história mais para Ele. Faz silêncio. Pare de contar a sua história no Facebook, nos status do WhatsApp, de estar ligando para os amigos, de estar exagerando. Conte para Ele. Conte para Ele. Diga para Ele o que tu precisa. Fale mais com Ele. Porque talvez há muitos anos tu conta para um, conta para outro. Fala de teus sonhos, de tuas frustrações, de teus medos. E você viu que continua contando a mesma história. Mas entre dentro do teu quarto, fecha a porta e diga: Jesus, agora eu quero uma conversa particular contigo. Tem crente que tem medo de falar isso com Jesus. Tem uns que parece que não confia que Ele realmente está ouvindo. Fale da altura que tu quiser. E conte a tua história para Ele. Porque quando Ele resolver mandar te chamar, Ele te chama pelo nome. E no dia que Ele te chamar, Ele faz assim, ó. É de um dia para uma noite. Alguém que estava prestes a morrer juntamente com o seu povo, tornou a segunda pessoa mais importante do reino. Porque aquele que estava lá não era o que Deus tinha escolhido. Mas o que Deus escolhe, quando Ele chega, Ele faz e faz de repente. Porque Ele é um Deus também de repente. Deus nos abençoe e nos derrame da sua graça. Eu sou grato a Deus por ter a oportunidade de falar da sua grandeza e do seu poderio neste lugar, em nome de Jesus. Amém?